Boa noite, estamos ao vivo pelo canal 59 TV Transamérica, ainda por videoconferência. Desde março não estamos mais nos estúdios, né, por conta da pandemia. E também pela internet, no Facebook, no YouTube, Instagram do Verdade Expressão. Você pode nos acompanhar por lá. E estamos dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Curitiba. Hoje recebo aqui o João Guilherme, que é candidato a prefeito por Curitiba pelo Novo. Eu já entrevistei ele no estúdio como pré-candidato à época e hoje agora à distância, agora como candidato, o João Guilherme, que já foi candidato a vice-prefeito em 2016, numa chapa com o atual secretário e deputado federal Nele Prevot. E nós vamos conversar um pouquinho aí quais as ideias dele para a cidade. Boa noite, João, seja bem-vindo. E já deixo aberto aí para você se apresentar e falar um pouco sobre a sua carreira e sua história. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação poder participar. Obrigado a todos que estão nos prestigiando, o pessoal que está assistindo o programa. É uma alegria, viu, poder ser candidato a prefeito de Curitiba, essa cidade que a gente tanto ama, essa cidade que a gente conhece, tem orgulho, gosto de dizer que é daqui, né? Eu nasci aqui em Curitiba, tenho 47 anos, sou médico, empresário, tenho 3 filhas, sou casado com a Laura, que é dentista. E estamos representando aqui você, o cidadão consciente, o cidadão comum, a pessoa que entende que não mais é possível termos políticos que escondem o dinheiro na cueca. É toda semana escândalo de corrupção. E nós não podemos mais aceitar isso. Isso está estragando com o nosso país, está nos roubando a esperança. E nós temos que resgatar a esperança de que é possível viver num país mais justo, mais honesto, com credibilidade. E é por isso que nós somos candidatos a prefeito aqui em Curitiba, e é por isso que eu estou vendo uma movimentação muito grande nas ruas das pessoas simpáticas a essa mudança na política. E é por isso que eu tenho muita confiança que iremos ao segundo turno e vamos ganhar as eleições. Uma das bandeiras do Novo, e você fez questão de deixar claro na propaganda eleitoral que a gente vê na televisão, aí, até na própria internet, é a questão de você não estar utilizando o fundo eleitoral, né, que todos os partidos têm direito. Você deixa bem claro que é uma das propostas, até uma das regras do Partido Novo. Gostaria que você falasse um pouco disso e falasse o que você pensa aí do fundo eleitoral e também do fundo partidário. Rafael, obrigado. Essa pergunta ela é justamente emblemática para as pessoas poderem comparar, separar o joio do trigo. Nossa candidatura, não usa o seu dinheiro para fazer propaganda. A gente usa o dinheiro dos filiados, a gente faz doação própria, a gente usa dinheiro de quem acredita no projeto. Dinheiro de impostos arrecadados do Imposto do Brasil não é para sustentar partido político e nem para fazer propaganda eleitoral. Somos radicalmente contra e essa é uma das coisas que a gente tem discutido. As pessoas falam, mas o dinheiro do fundo eleitoral torna a eleição mais justa. Mentira! Hoje saiu uma reportagem no UOL dizendo que 80%, prestem atenção, 80% do dinheiro do fundo eleitoral é distribuído para menos de 1% dos candidatos. Ou seja, os partidos lá de Brasília recebem o dinheiro e mandam o dinheiro do fundo eleitoral para aqueles caciques, para os donos dos partidos. Ou seja, não ocorre a distribuição igual. Se esse dinheiro existisse, fosse distribuído de maneira igual para todos os candidatos, menos mal. Mas além de ser imoral, o fundo eleitoral, ele é distribuído só para quem são os amigos dos reis. Aí não adianta, não tem justiça no processo eleitoral. E é muito importante a gente destacar que a gente tem falado bastante do fundo eleitoral, mas eu também gostaria de destacar para o eleitor outra situação que eu vejo que muito amoral, apesar de ser legal. As pessoas que são candidatos e estão ocupando o cargo público não deveriam estar recebendo salário, deveriam ter a decência de se licenciar. E vamos citar aqui nominalmente quem são as pessoas que são políticos de carreira, são políticos profissionais e estão se candidatando usando o fundo eleitoral e recebendo salário.
Aí estão incluídos o atual prefeito, o senhor Rafael Greca, e o seu vice, Eduardo Pimentel, que não abriram mão do salário em nenhum momento durante a pandemia, nem com redução. Se incluem também a deputada federal Cristiana Yered, se inclui o deputado estadual Francischini e o Goura, que inclusive ficou bravo comigo porque eu falei isso, porque ele tem direito legal, ele tem direito, mas não é moral. Para mim, é errado receber o fundo eleitoral e é errado fazer campanha política recebendo salário, e eles deveriam estar trabalhando como prefeito e como deputados e não recebendo para gastar o nosso dinheiro e fazendo campanha eleitoral. O Ney Prevot, ele foi o candidato na sua chapa em 2016 e ele saiu da corrida e apoia a sua candidatura. Como que você viu esse apoio aí do Ney Prevot, que acabou não concordando aí com a aliança do partido dele em relação ao atual prefeito Greca? Importante a gente reforçar que o Partido Novo não faz coligações oficiais com nenhum partido que utilize o fundo eleitoral. E é por isso que temos uma chapa pura. Inclusive, a nossa vice, a Giovana Conte, que é uma mulher forte, que faz um trabalho social muito importante e, por fazer esse trabalho social, é moradora da Vila Torres. Então, o Partido Novo é chapa pura, não faz coligação. Mas, claro, que nós devemos aceitar os apoios que surgem para a candidatura. O secretário e deputado Ney Prevot declarou voto na gente. A gente recebe isso com bastante orgulho, com satisfação, e temos aceito também manifestações extrapartidárias de pessoas de outros partidos, inclusive candidatos a vereadores, que estão manifestando apoio à nossa candidatura, mesmo estando na base de outros candidatos. Então, isso é um sinal muito claro de que a nossa candidatura é robusta, é bem estruturada e competitiva. E isso é importante a gente lembrar a todos que estão nos assistindo. Pesquisa eleitoral não pode decidir as eleições. As pesquisas mostram que o cenário está completamente aberto, que o atual prefeito tem vantagem por ser mais reconhecido, o famoso recall. E o que decide mesmo é o voto na urna. E, além disso, a taxa de rejeição. Gostaria de informar a todos que nós temos a menor taxa de rejeição em todas as pesquisas, ou seja, somos a candidatura mais viável para um provável segundo turno com o atual prefeito para ganhar a eleição. Não adianta levar para o segundo turno quem não tem chance de ganhar. Tem que levar para o segundo turno quem tem chance de ganhar para mudar o prefeito. Para mudar o prefeito, tem que ser João Guilherme e Giovana. Vamos falar um pouco sobre a sua visão e as suas propostas aí para algumas questões aí em Curitiba. Primeira questão que eu gostaria que você falasse é sobre a sua opinião sobre o enfrentamento da pandemia pelo atual gestor, e caso você seja eleito no dia 1º, como que você vai lidar com essa situação? Até porque, pelo que se denota aí dos estudos, essa pandemia aí deve perdurar aí mais por um bom período o ano que vem. Na sua opinião, fechou muito cedo? Depois demorou para fechar? Qual que é a sua opinião aí sobre o enfrentamento da pandemia pela gestão municipal? Olha, entre todos os candidatos de oposição ao atual prefeito, eu sou o único que posso dizer eu avisei, porque avisei formalmente. Fiz uma carta ao prefeito em abril, registrada, enviada à imprensa e enviada ao prefeito, e não obtive resposta. Na carta, pedíamos e nos colocávamos à disposição para ajudar, caso fosse necessário, 3 coisas importantes e básicas no combate ao Covid. Teste em massa, que até hoje não temos, e se você for fazer o teste do Covid agora, você espera de 7 a 8 dias. Vagas de leito de UTI com convênios com os hospitais particulares. Não fizemos, tivemos que fazer às pressas e por isso fizemos o segundo lockdown. Resolver a questão dos ônibus lotados, nenhuma medida foi tomada. Então, nós avisamos e achamos que a atual gestão errou muito. Errou por falta de sensibilidade, errou por falta de coragem e errou por falta de humildade, pois o atual prefeito não escuta as pessoas e não tem sensibilidade de entender
quem realmente pode estar ao seu lado e pode fazer a diferença. Os profissionais de saúde do município estão de parabéns. Temos um corpo técnico na prefeitura muito bem qualificado em todas as áreas, e essas pessoas que estavam lá na linha de frente, assim como eu, que sou médico, se dedicaram, não fugiram da luta, em nenhum momento deixaram de trabalhar. Mas o atual prefeito se aproveitou no início, dizia para todo mundo: temos 1.000 leitos de UTI, temos o melhor SUS do Brasil, adoramos o Mandetta e a sua política pública. E depois, quando o Covid chegou aqui de verdade, o prefeito Rafael Greca sumiu, ficou escondido na sua chácara, dizendo que a luz dos pinhais iria nos proteger. Eu também acredito que a luz dos pinhais possa nos ajudar com as nossas orações, mas a gente precisa de trabalho efetivo, a gente precisa dar a cara a tapa, a gente tem que estar na linha de frente. Qualquer líder, qualquer general que não está na linha de frente, a gente perde a batalha. E nosso líder aqui não estava na linha de frente, estava escondido através de lives, e quando tudo ficou ruim, o máximo que ele fez foi inaugurar um painel digital lá no nosso centro, que estava fechado para visita lá no passeio público. Então, gente, nós falhamos muito, sim, mas temos tempo para recuperar, temos tempo para fazer o enfrentamento de maneira adequada. A partir de janeiro, teremos um corpo técnico qualificado no secretariado e principalmente na área da saúde. Esse vai ser o maior desafio do próximo prefeito. Enfrentamento da segunda onda do Covid. As pessoas não estão, lembre, você que não estava com a sua unidade de saúde fechada, você estava sem remédio, sem acesso ao médico para fazer uma medida da pressão arterial. E essa segunda onda será muito severa. E nós temos como fazer um atendimento através de medicina baseada em evidências e telemedicina com informática, fazer a triagem, o primeiro acesso através da consulta remota, através do sistema online, para que a gente diminua o estrangulamento do sistema. E mais, nós temos que manter essa estrutura que foi criada às pressas, no afogadilho, no momento pior do Covid, para que a gente possa atender a demanda das pessoas que precisam fazer cirurgias eletivas. A gente tem um programa de zerar a fila de consulta com especialidades através de mutirões com as sociedades médicas. E nós vamos fazer isso aqui em Curitiba. E eu sei como fazer, porque eu já faço isso aqui. Há 3 anos a gente realiza um evento, chama-se Retina do Bem, onde a gente, em um dia, atende 5.000 pessoas e zera a fila do SUS de pessoas que precisam fazer um exame do fundo de olho. Então, é possível ter uma saúde de muito mais qualidade no município. Eu sou médico, eu entendo, eu sei fazer e vou resolver. Agora, você como médico, João, sobre a questão do fechamento dos postos de saúde, você falou alguma coisa aí e eu vejo que em vários municípios aconteceu o fechamento de postos, unidades básicas de saúde. Eu quero saber a sua opinião, se está certo, se está errado, se tem como manter aberto, qual que é a sua opinião? Já não tem cabimento. No momento de pico máximo, sim, poderia destinar-se os funcionários e esforços para o atendimento do coronavírus. Agora não tem mais cabimento. A prefeitura, depois de vários apelos, depois de a gente ter feito vários vídeos, agora resolveu abrir as unidades. Ainda há bem, porque já não dava mais para deixar isso fechado. E isso ocorre também por falta de investimento na estrutura de saúde prévio do Covid. A gente já dizia antes do Covid, a gente já alertava, não adianta só cuidar da região central, fazer obra estrutural e cuidar do asfalto. Precisa investir nas pessoas, precisa investir nos serviços, ou seja, tem que ter mais funcionário na área da saúde, tem que ter mais funcionário na área da educação, para que a gente tenha um investimento e um retorno do serviço. O Covid deixou isso ainda mais explícito. E é importante a gente lembrar que temos um problema muito grave estrutural político brasileiro, que é a famigerada reeleição. Você que está nos assistindo, pense, se não houvesse reeleição para presidente, para governador de estado e para prefeito, você acha que as medidas seriam as mesmas ou elas teriam sido mais adequadas? As pessoas, os nossos governantes, e isso é uma crítica geral, estão sempre preocupados com a próxima eleição. Nos políticos aqui do Brasil, reparem, parece que tem uma urna na cabeça deles. Eles só pensam no seu voto. Por isso que eu estou aqui afirmando uma coisa importante que tenho dito em várias entrevistas. Eu, João Guilherme, eleito prefeito de Curitiba, não irei me candidatar à reeleição.
Nós precisamos de bons projetos a médio e longo prazo que precisam ser oxigenados e que precisam ser baseados em boas ideias, não em pessoas. Iremos desenvolver um trabalho por 4 anos com um projeto de longo prazo. O próximo prefeito será escolhido pela população através do voto direto. E com isso, eu pensarei e tomarei atitudes pelo bem da cidade, pelo bem do cidadão, e não pensando na próxima eleição, que é o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Então, além de ser candidato a prefeito, estou afirmando e reafirmando, não serei candidato à reeleição. Sobre a questão da educação, João, debate polêmico, muitos candidatos são contra a volta das aulas, outros a favor. Como que você vê esse tema? Eu vejo que temos que nos preparar para o ano que vem. Esse ano letivo foi um ano praticamente perdido, onde as crianças, infelizmente, não tiveram acesso a uma educação adequada. Ainda mais na educação infantil. Quem tem criança sabe como que uma criança pequena vai ter aprendizado online. Por mais que possa ser melhor o atendimento, escola particular, pública, não tem jeito. As crianças perderam praticamente um ano letivo. Então, temos que desenvolver, a partir do ano que vem, uma nova abordagem, que é fazer com que a criança tenha um tempo de exposição maior dentro da sala de aula. Só para a gente ter uma noção, em países desenvolvidos, a cada 7 minutos de aula, 1 minuto é perdido com tarefas burocráticas, como conferência de tarefa, como chamada. E, aqui no Brasil, a cada 3 minutos, 1 minuto é perdido com tarefas burocráticas. Temos que mudar isso, levando tecnologia também para dentro da sala de aula para diminuir esse tempo. E fazendo, sim, um grande treinamento e acompanhamento dos nossos professores, um aprendizado contínuo dos nossos professores e dos professores da região metropolitana. Toda e qualquer ação em Curitiba, ela deve ser integrada com a região metropolitana, que Curitiba não tem fronteiras. Curitiba tem que estar próximo de todas as cidades, então, inclusive na educação. Nós temos um programa muito claro disso, de acompanhamento pedagógico junto com os professores, fazendo esse aprimoramento para enfrentamento desse novo desafio, que é a educação, que será presencial, mas também precisará manter-se online. Além de estender o contraturno para que as crianças tenham um letramento computacional e um letramento em inglês, que é fundamental para preparar as próximas gerações. Gente, vamos lembrar, isso aí é assunto importantíssimo e já é Nobel da Economia. A cada real que a gente investe na educação infantil, essa pessoa, como adulto, recebe $7 a mais de salário. Ou seja, investir em educação para a pessoa depois ter condição de ter uma vida melhor, diminuindo a pobreza no Brasil e diminuindo a desigualdade que a gente tem na nossa cidade, que infelizmente ainda ocorre muito. João, um outro tema que eu perguntei já para vários vereadores no mandato, e também para os candidatos a prefeito, é sobre a mobilidade urbana, principalmente no que se refere ao transporte coletivo. O valor da tarifa, que é alvo de polêmica, o prefeito, uma das primeiras medidas do Rafael Greca quando ganhou a eleição foi aumentar a tarifa. Bom a gente lembrar isso. Hoje Curitiba tem uma das tarifas mais caras do país. Qual a sua opinião sobre isso e qual o modelo? Como que você vai enfrentar isso na sua eventual gestão como prefeito? Bom, só reforçando que o atual prefeito adora aumentar imposto e taxa, né? Vamos lembrar do nosso IPTU, que aumentou um absurdo nos últimos anos, uma das capitais que mais aumentaram impostos em Curitiba, no Brasil, foi aqui em Curitiba. Tarifa de ônibus foi um estelionato eleitoral, porque ele dizia que não iria aumentar e logo no primeiro mês aumentou consideravelmente. Hoje temos uma tarifa de R$ 4,50 em Curitiba, sendo que a tarifa técnica é muito mais alta. Esse modelo, essa forma de gestão de contrato com as empresas de ônibus está saturada. Não podemos mais admitir isso. Gente, nesse momento da pandemia, não tivemos a condição de fazer
ou de criar um transporte alternativo para os pacientes que estavam com suspeita de coronavírus. Isso foi feito em várias cidades do mundo inteiro. Adaptação de vans escolares para fazer o transporte das pessoas que estavam com suspeita, transporte exclusivo para os médicos e para os profissionais de saúde. Nada foi feito. A pessoa chegava na unidade de saúde, tinha suspeita de Covid, fazia o teste e ia para casa de ônibus e fazia a transmissão dos vírus dentro dos ônibus. A prefeitura não teve coragem de enfrentar as empresas de ônibus nem no Covid. Então, nós temos que acabar com essa relação permissiva, péssima e ruim para a cidade de Curitiba com as empresas de ônibus. E temos que preparar para um próximo contrato que se vencerá ao final da próxima gestão. Então, prestem atenção, pessoal. O próximo prefeito tem que ter postura, tem que ter liderança, tem que ter coragem e tem que ter saúde. O próximo prefeito tem que ter disponibilidade física de andar pela cidade, de enfrentar os desafios nos bairros, conhecer. Não podemos mais ter um prefeito virtual, que é o que acontece hoje em dia, que faz meme, que fica fazendo dancinha no TikTok. A gente tem que enfrentar a realidade da vida e o prefeito tem que estar na rua, o prefeito tem que ter disposição física, vigor. E, infelizmente, não temos hoje em dia. E a gente precisa também de outra coisa, ações rápidas na mobilidade urbana. Por isso, nosso projeto, a gente tem o bilhete temporal. Bilhete temporal é uma coisa que não tem por que não ter aqui em Curitiba ainda, que é quando a pessoa desce do seu ônibus e pega o próximo sem precisar pagar uma nova passagem, mas sem ela ter que ir até o terminal ou algumas estações tubos de poucas linhas que podem fazer isso em Curitiba. Você vai do trajeto de uma região a outra e vai no menor espaço de tempo e no menor trajeto. Hoje em dia, aqui em Curitiba, não. Isso tem em todas as grandes cidades do mundo. Quem já viaja, quem teve experiência para isso, graças a Deus, eu já pude viajar para vários lugares, como médico, como palestrante, como cientista. Eu já peguei ônibus, já peguei todo tipo de transporte com um bilhete único e que você não precisa pagar ultrapassagem. Aqui em Curitiba, a gente está atrasado. Você que pega ônibus sabe que você tem que ir até o terminal para poder trocar de ônibus sem pagar ultrapassagem. Então, vamos implementar imediatamente o bilhete temporal, que vai acarretar um aumento no número de pessoas dentro dos ônibus, e com esse aumento dentro dos ônibus, a gente vai conseguir, a médio e longo prazo, diminuição da tarifa. Não acreditem em quem está prometendo diminuir tarifa de ônibus, tarifa zero, isso não existe. Isso não tem como a gente fazer sem cobrar do contribuinte em outra ponta, como o IPTU e o ISS. Tudo que a gente não quer é aumentar imposto. Então, a gente não pode prometer aquilo que a gente não consegue cumprir. Emprego e renda, João, microempresário, pequeno empresário, comerciante, sofreu muito, muitos fecharam e outros aí estão cambaleando, né, fazendo de tudo para não fechar, e tem o que eles querem saber? O que o próximo prefeito vai fazer? Qual o apoio que nós vamos ter? O que você pode falar sobre esse assunto? Olha, a gente tem no nosso plano, isso é uma coisa que a gente desenvolveu muito bem com vários segmentos da sociedade. A pessoa precisa agora do quê? De ajuda. A ajuda quer dizer crédito, dinheiro, din-din, capilé. E não é para ele comprar coisas erradas ou fazer algo que não seja manter o seu negócio e manter emprego. Só que as pessoas estão seprocadas, estão com o nome no Serasa, porque então com dívida ativa na prefeitura, porque muitos não conseguiram pagar IPTU, muitos não conseguiram recolher o ISS, muitos deixaram boletos atrasados, muitos não pagaram aluguel, e essas pessoas não têm acesso ao crédito normal em instituições bancárias. Então a prefeitura vai ser a avalista do comércio, vai ser a avalista do empreendedor, criando o fundo de aval, que é uma aplicação financeira correta, simples e bem viável. A prefeitura diz que criou o Fundo de Aval e que disponibilizou 10 milhões de reais, mas isso ainda não saiu do papel e nem passou pela Câmara de Vereadores. Nós estamos propondo algo muito mais robusto, economizando, cortando cargos de comissão, diminuindo privilégios, cortando verba de gabinete, não utilizando o carro oficial, não tendo motorista registrado no gabinete que paga 15, 16 mil reais, a gente economiza. Economizando, a gente também pode atrair dinheiro externo e a gente vai formar um fundo de aval de 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais, através do fundo de aval, se potencializa em até 10 vezes. Então, se a prefeitura disponibilizar 100 milhões de reais, podemos injetar na economia em Curitiba
R$ 1 bilhão. Isso faz a ajuda do comerciante, do pequeno e do microempreendedor, que são geradores de emprego e renda nesse país. 90%, pessoal, dos empregos no Brasil são gerados através do micro e pequeno empresário. E hoje, você que está aí nos assistindo, você teve acesso a algum crédito especial? Nós temos que fazer isso. A Prefeitura de Curitiba vai fazer isso e vai fomentar a economia, vai fazer a economia girar, vai aumentar a arrecadação do município sem aumentar o imposto que nós pagamos. A gente não aguenta mais pagar imposto nesse país. A gente carrega esse país nas costas e a gente tem que ter uma outra visão de administração pública. Então, vamos economizar, vamos poupar e vamos investir naquilo que é necessário. E geração de emprego e renda é um compromisso, e tenho do meu lado uma super especialista nisso, que é a Giovana Conte, que é uma moradora da Vila Torres, que tem uma empresa social que gera emprego e renda já na comunidade e vai espalhar esse modelo dela pela cidade inteira. Ela foi super premiada o ano passado, inclusive como a maior empresa social de Curitiba pela própria prefeitura. Ela é a nossa vice, ela também entende disso, sabe fazer e vamos fazer juntos. Tem algumas perguntas aqui, João, não vai dar para repassar todas por causa do nosso tempo, mas uma que chama atenção aqui é da Andy Linhares. Ela pergunta como aumentar a arrecadação da prefeitura sem aumentar os impostos. Obrigado pela pergunta, e é justamente isso que a gente está falando, fomentando a economia e facilitando a vida do empreendedor. Você aqui de Curitiba, que já foi tentar tirar um alvará, você sabe da dificuldade da burocracia que é aqui na cidade de Curitiba. Cada dia te mandam para o lugar. É uma regulamentação com o bombeiro, uma regulamentação com a vigilância sanitária, uma regulamentação com o meio ambiente, e não há nenhuma facilidade. Nós vamos criar um hub digital para retirar as licenças, os alvarás no mesmo lugar. E muito mais do que isso, nós vamos fazer de Curitiba ser amiga do empresário. Nós vamos criar um ambiente favorável para você que quer investir, para você que quer desenvolver-se pessoalmente e desenvolver o seu negócio. E nós vamos dizer muito mais sim do que não. Chega disso, de toda vez que você vai precisar de algum serviço da prefeitura, sempre é não. Pelo contrário, nós temos que favorecer. Hoje em dia, para investir aqui em Curitiba, para gerar emprego e renda, parece que você está pedindo um favor para a prefeitura. E não pode ser assim, e nós vamos mudar isso. Muito obrigado, Andy, pela sua pergunta. Legal. João, vou deixar, nós estamos nos 2 minutos finais, eu vou deixar para você fazer suas considerações finais. Tem várias perguntas nas redes sociais, YouTube, aí o pessoal está fazendo bastante pergunta. Então, fique à vontade. Olha, essa interação está sendo muito legal. Eu tenho sentido isso na pele, nas ruas. As pessoas falam: você que é do Novo, você que é o médico, você que é candidato a prefeito. As pessoas estão nos reconhecendo. A nossa campanha está crescendo muito. A gente está sendo uma aceitação maravilhosa. E sabe o que eu quero dizer para você que está nos assistindo? Acredite. Acredite que é possível fazer uma política decente nesse país. Acredite que a gente pode morar numa cidade melhor, mais inclusiva, mais humana, mais justa, uma cidade para todos nós. Nós temos que transformar esse sonho em realidade. E é só quando nós, o cidadão, nós participarmos do processo político que vai acontecer isso. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos nos seguir nas redes sociais, @Dr. João Novo, @Dr. João Novo. Nos sigam no Instagram, no Facebook. Compartilhem as nossas mensagens. Conversem com seus amigos, com seus vizinhos. Vocês são formadores de opinião. Nos ajudem a participar dessa transformação. Vamos mudar Curitiba. Vamos ser uma cidade muito melhor daquela que nós já nos orgulhamos. Vamos transformar isso junto. Acredite, é possível. Aqui em Curitiba, só o novo. É novo mesmo. Dia 15 de novembro, vote 30, Dr. João Guilherme e Giovana. Muito obrigado. João, eu agradeço a sua participação, sucesso aí nas eleições, e o canal, a TV Transamérica, está à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a todos, uma boa noite e vamos pensar com consciência nas eleições.